Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mais informações do Corinthians aí. O Gabriel Moscardo é eleito o melhor jogador de torneio internacional da base do Corinthians, né? Gabriel Moscardo, que eu já falei aqui no canal e jogou muito nesse torneio, foi eleito o melhor jogador. Protesto contra a Cuca causa divergência entre departamento masculino e feminino no Corinthians, né? Isso daí é algo que aconteceu já umas 3, 4 semanas atrás, mas reverbera ainda no Corinthians. Eu vou trazer detalhes. E Bruno Mendes está chateado no Corinthians. Foi até a cúpula do Corinthians para tomar, para ter alguma resposta, né? Foi até o dirigente do Írio e o Alessandro conversar sobre a situação dele no Corinthians em relação à reserva, né? Vamos começar aí falando sobre Gabriel Moscardo. Eu tinha noticiado aqui que o Gabriel Moscardo é um grande volante, né? Eu particularmente acompanho o Sub-20 e eu já falei aqui algumas vezes que a base do Corinthians não é ruim. A base do Corinthians ela é mal lançada, né? Igual se vocês lembrarem, o primeiro jogo do Biro foi um jogo fora de casa contra o Fluminense com o time reserva, né? Como é que você lança um garoto assim? O primeiro jogo do Pedro foi um jogo fora de casa contra o Remo com time reserva e numa Copa do Brasil. Enfim, vários outros exemplos aí, só citei os exemplos mais recentes de jogadores que realmente são joias do Corinthians. Você pode ver o Biro contra o Fortaleza, entrou muito bem. E se ele tivesse hoje no Corinthians, ele seria titular na posição do Renato Augusto, né? Mas está na seleção sub-20 disputando o Mundial. Enfim. Então, o Gabriel Moscardo é só mais um garoto da base que demonstra muito futebol, é um volante. Enquanto isso, o Corinthians está lá com o Rony, né? Tá improvisando o Paulinho de primeiro volante, o Paulinho que já não aguenta mais fisicamente. Então, assim, Gabriel Moscardo, grande volante, e foi eleito o melhor jogador desse torneio internacional, que é a FIFA Salt Cup, que o Corinthians participou. Ficou com vice-campeonato e o Moscardo foi eleito o melhor jogador desse torneio, né? Então tem que se olhar esse garoto e devido à situação do time, devido à questão de falta de opções na volância, principalmente, tem que subir, tem que colocar no elenco profissional, né? Em relação às divergências do departamento feminino e masculino. Meu cachorro começou a latir aqui agora, releve. Então, a gente sabe que essa polêmica do Cuca foi uma coisa que dividiu opiniões, não só no Corinthians, né? Não só internamente, mas também externamente, também na mídia e também na torcida, né? E nós sabemos que os jogadores do Corinthians abraçaram meio o Cuca. É só você ver lá o fim do jogo contra o Remo, que a gente consegue classificar, onde a galera abraça o Cuca, né? Enfim, realmente houve uma comoção muito grande e deu para ver que a galera ficou do lado dele. Porém, o que acontece? O departamento feminino, além de estar contra, claramente contra, soltou uma nota, não sei se foi no pós-jogo contra o Goiás ou foi no intervalo do jogo contra o Goiás, e uma nota que deu a entender que estava protestando contra o Cuca, né? Na verdade, acho que foi uma direta, não foi nenhuma indireta, foi uma direta contra o Cuca. Depois eles tentaram, não foi em relação a isso. Claro que foi, gente. E outra, mesmo que não foi em relação a isso, você não pode soltar nada em relação a este assunto naquele momento, né? Enfim, mas a gente sabe que foi realmente protestando contra o Cuca. Eu sempre falei aqui, se você está insatisfeito no seu clube, na sua empresa, onde você trabalha, enfim, você tem que sair, pede demissão. Não você ficar protestando contra as decisões da empresa. Isso não existe. O Corinthians não é partido político. O Corinthians é uma empresa, né? O Corinthians é um clube de futebol. Tem departamento, tem funcionários. E se você é funcionário do clube, o futebol feminino, no caso, foi e protestou contra. E tudo isso daí foi um massacre, foi pesando, pesando. E se o Cuca estivesse no Corinthians hoje, era outro time, meu amigo. Então a lacração, que o futebol feminino também contribuiu, vamos ser sinceros, né? Gosto muito do futebol feminino, assisto jogos, né? Apoio. Corinthians TV, sempre assisto os bastidores, curto, comento, enfim.
e não vou deixar de apoiar. Mas isso daí é um fato. Isso acabou, na época, auxiliando na panela de pressão que já estava ali o Corinthians naquele momento em relação ao Cuca. Acabou fortalecendo mais ainda essa questão. Então, realmente foi algo que eu particularmente não gostei e houve uma divergência aí de ideias e também o departamento masculino não gostou, né, dessa atitude. Até porque eu penso assim, o Cuca não veio casar com a filha de ninguém, o Cuca veio treinar o Corinthians e o Corinthians é mais importante que tudo, ao meu ver. Tanto que a gente está nessa draga aí hoje porque teve que trocar o Cuca e trazer o Luxemburgo, que é um técnico que está há anos aí sem fazer um bom trabalho. O Cuca, 2 anos atrás, era o melhor técnico do Brasil, era colocado como o melhor do Brasil, ganhava o Brasileirão com o Atlético Mineiro. Enfim, foi realmente uma pena e houve essa divergência aí que realmente até hoje reverbera no Corinthians, certo? Vamos falar agora sobre o Bruno Mendes. Assim, já venho falando sobre o Bruno Mendes aqui já tem alguns dias, mas hoje o Bruno Mendes, né, informação do Samir Carvalho, teria ido ao Alessandro e ao Duílio falado o seguinte, por que eu não estou não tô jogando, por que minha minutagem diminuiu assim, eu estou tomando algum castigo em relação à minha renovação de contrato, o que está acontecendo? Aí o Duílio e o Alessandro disseram que não, que é totalmente a opção do Vanderlei. Que o Vanderlei não gosta do futebol do Bruno Mendes. Mas aí eu te falo, o Gil falha todo jogo. É um cara de 37, 36 anos. Não vai render mais nada para o clube. Por que o Gil tem cadeira cativa? Por que o Gil pode falhar o tempo todo? E o Bruno Mendes não pode jogar? Mas vão falar, mas ele não quer renovar, realmente tem que ficar sem jogar. Mas eu falo assim, todo erro é da diretoria. A diretoria que demorou para renovar com ele. A diretoria que foi amadora. E ele, como jogador, ele quer dinheiro. Né? A gente sabe que futebol é dinheiro. Quem idolatra jogador hoje, meu irmão, deixa eu te falar, tá no mundo da lua. Porque futebol hoje em dia é dinheiro, todo mundo sabe disso. E o Bruno Mendes está com 23 anos, na idade que o jogador quer ali ganhar mais dinheiro. E ele pediu aí um valor realmente absurdo. Eu achei absurdo. Mas eu também entendo porque ele se acha a quarta opção no Corinthians. Então, para ele renovar com o Corinthians, um clube que ele teoricamente não vai jogar, não vem jogando, não vem tendo oportunidade, ele realmente teria que pedir um valor que faça ele pagar o preço, né, de não jogar. Né? Porque eu já até trouxe essa informação aqui, onde foi apurado que o Bruno Mendes até abaixaria a pedida no Corinthians se ele passasse a jogar. Agora me diga, se você é o Bruno Mendes, tem apenas 23 anos, você vê o Gil ultrapassado, velho, não aguenta mais fisicamente, e falhando todo jogo, e você não entra, é realmente desanimador, né, para qualquer atleta, para qualquer jogador. E lembrando, o próprio Mendes já falou que se ele começa a jogar, se ele começa a ser aproveitado, se ele começa a ver que ele tem importância no clube, ele abaixaria a pedida, né, coisa que não está acontecendo. E tudo tende a se acabar com a saída do Bruno Mendes, até porque tem 4 clubes fazendo propostas para ele. E mês que vem ele já pode assinar um pré-contrato. Então, ao que tudo indica, ele vai embora do Corinthians de graça. O Corinthians investiu 18 milhões. E aí tem times rivais da Série A que vão ficar com ele de graça, né? É coisa que só nossa diretoria faz, né, gente? É realmente assim complicado. Enfim, comente o que você achou sobre essa repercussão que reverbera até hoje no Corinthians em relação às divergências que houve entre o departamento feminino e masculino em relação ao Cuca, né, sobre o Gabriel Moscado ser eleito o melhor jogador desse torneio internacional e sobre essa polêmica do Bruno Mendes que não está sendo aproveitado e está desanimado com isso. Comente aqui o que você acha, se inscreva no canal se você não é inscrito e vai Corinthians!